Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é episódio 18 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E o título do episódio é... Alien International apresenta Fly o Pequeno Guerreiro. E o episódio 18 de Dragon Quest começa com a retomada do que aconteceu no final do episódio 17. A Man acorda e se pergunta se ela está sonhando ou se ela morreu, e Ryunkyo diz que ela não está sonhando nem está morta. A Man abraça o Ryunkyo e se emociona por ele estar vivo. E o Pop, com ciúmes, resolve cortar o clima e pede ajuda pro Ryunkyo. O Ryunkyo só joga um pacote de ervas na cara do Pop, o Pop reclama e depois começa a comer as ervas. O Rei Demônio pergunta ao Ryunkyo como ele sobreviveu após o desmoronamento do palácio subterrâneo. Então Ryunkyo começa a contar sua história e rola um flashback. Vemos que Crocodile, com sua garuda, acabou usando ali o seu ataque do machado para mergulhar na lava e resgatar o Ryunkyo. Aqui eu já quero abrir um comparativo com o Fly Pequeno Guerreiro lá de 1991, porque lá claramente a gente consegue ver que o ataque do machado consegue ali com o vento dispersar a lava que estava em volta do Ryunkyo ali, abrindo uma espécie de buraco em que o Crocodile consegue mergulhar com a garuda e resgatar o Ryunkyo sem ter muito contato com a lava. Já que isso não fica muito claro, parece que o Crocodile mergulhou no meio da lava. E assim acabou ficando diferente do que a gente vê no mangá e no anime de 1991. Porém, aqui no episódio 18 a gente vê uma espécie de uma barreira energética em volta do Crocodile e do próprio Ryunkyo, o que me dá a entender que realmente houve mergulho na lava. De qualquer forma, ambos são muito resistentes. E aqui nessa parte onde a gente tem um diálogo entre o Crocodile e o Ryunkyo, houve uma supressão de diálogos. Lá no anime de 91 o diálogo é mais longo e também tem uns flashbacks de quando o Ryunkyo feriu o Crocodile. Além de que o diálogo na dublagem ficou tanto diferente do mangá e também da versão de 2020. Eu pessoalmente gosto mais do diálogo lá do mangá porque ele é um pouco mais completo do que a versão aqui de 2020 e ele também é mais objetivo do que a versão de 1991. Ryunkyo então decide ir com o Crocodile e ajudar Dai e os outros. E nesse ponto, uma das motivações do Ryunkyo é que a Man derramou lágrimas por ele e também o Crocodile, e que para retribuir isso ele deveria continuar lutando. Na versão de 91 ele menciona sua Man, e relembrando aqui o episódio que o Bartos morre, aqui na versão de 2020 fizeram o Bartos chorar, algo que não existe no mangá nem no anime de 91. E nesse episódio eles não adaptaram e resolveram simplesmente esquecer de que o primeiro que chorou por ele foi o Bartos. Retomando o episódio 18, a gente vê o Ryunkyo ainda um pouco ferido, a espada dele surge, Crocodile e Ryunkyo conversam mais um pouco, depois se cumprimentam e o Ryunkyo agradece o Crocodile. E assim acaba o flashback e retomamos o tempo atual do episódio 18. O Rei Demônio diz que nunca acreditou no Ryunkyo, mas que não esperava que o Crocodile traísse eles. E o Ryunkyo diz que em breve o Rei Demônio vai acreditar quando vê a Torre das Chamas Demoníacas destruída. Ryunkyo pergunta se a Man consegue ficar de pé, então Ryunkyo coloca a Man no chão e diz para ela deixar tudo com ele e seguir com o Pop para ajudar o Dai. Pop rapidamente agradece e deseja boa sorte, e logo já vai arrastando a Man dali. A Man reclama um pouco, mas o Pop sai correndo com ela e a gente vê os pensamentos do Pop que na verdade não era nem o medo que ele estava, mas sim ele queria tirar ela dali de qualquer jeito para que o Ryunkyo não tocasse mais na Man. Na sequência, dois monstros atacam Ryunkyo usando manguais, fazendo com que o Ryunkyo fique acorrentado. E o Hadlar diz que traidores devem morrer e que a morte do Ryunkyo será lenta e dolorosa. O Ryunkyo questiona se o Hadlar está subestimando ele ou é burro demais para entender o quão forte ele é. Então Ryunkyo quebra as correntes e puxa elas para nocautear os dois monstros que haviam prendido ele. Então Ryunkyo manda aquela frase de efeito e chama o Hadlar pro X1. O Hadlar chama o Ryunkyo de moleque, a cena corta e vemos Crocodile detonando alguns cavaleiros. Zabuera dá ordem para não deixar o Crocodile chegar mais próximo da Torre das Chamas Demoníacas. Enquanto os magos se preparavam para atacar, o Crocodile já usa o seu golpe da angústia do Rei das Feras. O ataque vai na direção dos magos, impede com que eles ataquem, e o Crocodile consegue direcionar o ataque para a Torre das Chamas Demoníacas, destruindo a torre, fazendo com que ela caia próximo do Zabuera. Acontece um diálogo rápido ali e descontraído entre o Badak e o Crocodile, onde o Badak diz que o ataque tem um nome muito sinistro, que ele deveria se chamar Golpe da Redenção do Rei das Feras. Crocodile gosta da sugestão e agradece o Badak. Na sequência vemos Flazer reclamando que ele teve muito trabalho, mas as torres foram destruídas, e ele se pergunta o que o Hadlar está fazendo. O Ryunkyo comenta que a torre caiu e agora é a vez do Hadlar.
O Hadlar impede que os monstros que estão ali interfiram e diz que vai mostrar ao Ryunkyo o que é poder. O Ryunkyo, ainda como ele está um tanto arrependido por tudo que ele fez, ele diz que não é digno de chamar o Avan de mestre, mas ele fala sobre o pai dele e que vai se vingar pela morte do Bartos. O Rei Demônio se irrita e lança um ataque poderoso contra o Ryunkyo. A gente vê a explosão de longe. A poeira vai se dissipando e vemos que Ryunkyo está intacto. Hadlar fica surpreso por ver que seu Inonazun não funcionou. E mais uma vez, agora nas entrelinhas, Ryunkyo chama o Hadlar de burro, perguntando se o Hadlar esqueceu que a armadura do Ryunkyo é invulnerável a feitiços. Ryunkyo então diz para o Hadlar se preparar. Então o Rei Demônio começa a atacar com várias bolas de fogo, enquanto o Ryunkyo continua a avançar. E quando as explosões se dissipam, Ryunkyo está bem próximo e lança seu ataque com a espada, dizendo para o Hadlar morrer. E meus amigos, a cara de medo do Hadlar é impagável. E se você, assim como eu, também curtiu esse momento, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Ryunkyo então ataca com a espada, e o Rei Demônio, possuído pelo instinto do cagaço superior, consegue defender com as garras. O susto foi tão grande que o Rei Demônio até fechou os olhos. E para a surpresa do Ryunkyo e a nossa, ele consegue contra-atacar com uma de suas garras, inclusive conseguindo danificar a armadura do Ryunkyo, que acaba recuando um tanto surpreso com o contra-ataque. Na sequência, o Hadlar diz que não há nada que as garras demoníacas dele não possam perfurar. O Ryunkyo, ao ouvir o Hadlar, ele acaba elogiando e diz que é assim que tem que ser. Em seguida, vemos o reencontro de Pop, Dai e Man. E aqui eu tenho 2 pontos a mencionar que eu ainda não falei. Logo após a cena em que a Torre das Chamas Demoníacas cai, a gente viu uma cena em que aparece o Matorif e a Marin avistando que a torre foi destruída. E o Matorif só diz eles conseguiram e não acontece mais nada. Já lá em Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, a gente vê que o Matorif meio que começa a abraçar a Marin e dar em cima dela, dizendo que eles têm que comemorar. Aqui o Matorif simplesmente não aparece, nem seguindo a forma como foi no mangá, que foi bem mais tranquilo. Outra coisa que eu achei estranho, que antecede esse encontro do Pop, Dai e Man, é que no episódio 17 de Dragon Quest a gente viu que o Crocodile lança o Dai em direção à torre. E a impressão que dava é que o Dai ia conseguir ou chegar diretamente na torre ou pelo menos cortar bastante caminho. Mas aqui no episódio 18 de Dragon Quest parece que simplesmente o Dai saiu do campo de batalha correndo e foi na direção da torre demoníaca sem tomar nenhum impulso. E por isso ele encontra o Pop e a Man no meio do caminho. No mangá a gente não vê o Dai sendo lançado da mesma forma que foi lançado aqui no anime de 2020. Que viagem é essa, véi? E no anime Fly, o Pequeno Guerreiro de 91, a gente vê que o Dai ele sai simplesmente do campo de batalha correndo e depois ele encontra o Pop e a Man. O que faz muito mais sentido. Eles têm colocado algumas coisas extras aqui no anime de 2020 que depois eles simplesmente esquecem e não adaptam para a sequência dos outros episódios. Voltando ao episódio 18, Pop e Man contam que o Ryunkyo foi lá e salvou eles, e o Dai fica feliz e afirma que o Ryunkyo é um discípulo de Avan. E a Man comenta que o mestre Avan deve estar orgulhoso. E assim Pop, Man e Dai seguem em direção à torre onde está o Flazard e a princesa. E a Man ainda demonstra um pouco de preocupação com o Ryunkyo. Na sequência vemos Ryunkyo e o Rei Demônio continuando sua batalha ali, trocando alguns golpes. Na versão de Fly, Pequeno Guerreiro de 1991, os ataques são um tanto mais rápidos, mas aqui na versão de 2020, apesar de ser mais lenta, a luta até que não ficou tão ruim, embora a animação tenha caído um pouco. Os monstros estão assistindo a luta e observam que o Hadlar na verdade está um pouco em desvantagem. Ryunkyo e Hadlar dão uma pausa, e Ryunkyo em pensamento diz que o Hadlar ele realmente é forte. E o Hadlar afirma em pensamento que o Ryunkyo é mais forte do que ele imaginava e que ele está em desvantagem porque não pode usar magias contra o Ryunkyo. E de repente Hadlar tem uma ideia. Hadlar parte com sua garra na direção do Ryunkyo e Ryunkyo aproveita o momento para usar o turbilhão sangrento e perfurar o peito do Hadlar. E o turbilhão sangrento consegue atravessar o peito do Hadlar e faz com que o Hadlar caia no chão parecendo estar morto. Ryunkyo diz que foi decepcionante. Tanto Ryunkyo e os monstros acreditam que o Hadlar está morto, então Ryunkyo chega mais perto e de repente o Rei Demônio se levanta e ataca o Ryunkyo. E as garras do Rei Demônio conseguem atravessar o peito do Ryunkyo e sair nas costas dele. Nesse momento nós temos até sangue. Sim, meus caros amigos, a censura aqui deu uma aliviada e a gente viu o Ryunkyo sangrando, embora não seja tanto quanto é no Fly Pequeno Guerreiro de 91, já foi suficiente para demonstrar o quão grave é o ataque do Rei Demônio. O Ryunkyo ainda consegue perguntar como o Rei Demônio sobreviveu ao ataque, sendo que ele teve os órgãos vitais atingidos, e o Rei Demônio explica que ele tem coração dos dois lados do peito. No mangá que eu tive acesso, o Hadlar diz que ele consegue mover o coração dele de um lado para o outro. Continuando o episódio 18 de Dragon Quest, Hadlar aproveita que está em contato direto com o corpo do Ryunkyo e usa um Merazoma queima-roupa. E Ryunkyo começa a gritar de dor.
Pop, Man e Dai continuam correndo, mas a Man acaba tendo uma espécie de um pressentimento e olha para trás chamando o nome do Ryunkyo. O Rei Demônio atira o Ryunkyo no chão e diz que as chamas não vão parar de queimar até que elas queimem todo o corpo do Ryunkyo. O Ryunkyo chama o Hadar de verme e diz que ele é cheio de truques e tenta se levantar, mas não consegue porque continua queimando e sentindo dores. E enquanto o Ryunkyo não consegue se mover, Hadar diz que vai usar o seu feitiço mais poderoso. E se pergunta se a armadura do Ryunkyo, agora danificada, conseguirá suportar o ataque. Meus amigos, o Rei Demônio não é tão burro quanto o Ryunkyo pensava. E assim Hadar lança o Beriragon. O golpe pega em cheio em Ryunkyo e derruba ele no chão, inconsciente. Então Hadar comemora por ter vencido. O Rei Demônio diz para eles irem atrás do Dai, e assim segue na direção do Ryunkyo. Ryunkyo, em seus pensamentos, diz que precisa ajudar o Dai e os outros, mas ele não consegue fazer nada para impedir o Rei Demônio. E quando tudo parecia perdido, de repente Ryunkyo ouve em sua cabeça a voz do Avan. E Ryunkyo se lembra do Avan ensinando ele a utilizar a aura, ou seja, a utilização da energia vital que foi também utilizada aí pelo Avan para usar o Megante. E o Avan diz que isso seria o último recurso para utilizar quando o Ryunkyo perdesse a espada, mas que a pessoa que utiliza deveria tomar muito cuidado e não poderia estar com ódio ou qualquer tipo de malícia no coração quando fosse utilizar essa técnica. E assim Ryunkyo diz pro Avan que ele não precisa desse tipo de técnica se ele tiver a espada, é só utilizar a espada. E assim esse flashback, esse diálogo interno do Ryunkyo acaba, que então eu quero abrir mais um comparativo com Dragon Quest lá de 1991, porque além do Ryunkyo dizer que não precisa daquele tipo de técnica, lá no anime de 91, Ryunkyo destrói a pedra com a sua espada, reforçando que ele desde criança já era muito, muito foda. Mas aqui na versão de 2020 isso não acontece. Continuando o episódio 18, a cena volta pro Ryunkyo se levantando. Ryunkyo diz que riu dos ensinamentos do Avan, mas que agora ele entende e que ele consegue usar aquele tipo de ataque. O Hadar então zomba da teimosia dos alunos do Avan, e os outros monstros dizem que vão se encarregar de matar o Ryunkyo, já que ele está quase morto. Ryunkyo então coloca sua espada novamente em seu elmo. Por um momento o Rei Demônio acha que o Ryunkyo está desistindo, mas percebe que ele está reunindo uma grande energia na testa. E vemos que Ryunkyo está disposto a dar a sua vida para parar o Hadar. E numa cena emocionante, Ryunkyo volta o seu pensamento ao seu mestre Avan e pede que ele dê forças a seu aluno ingrato. Hadar diz para todos se afastarem e Ryunkyo lança seu ataque Grand Cross. Podemos ver o desespero de Hadar e seus monstros e eles são atingidos em cheio. De longe, Pop, Man e Dai avistam aquele brilho intenso. Pop e Dai se lembram de quando Avan morreu e dizem que aquela luz é igual à que aconteceu quando Avan morreu, e que aquele é o brilho final da vida. Dai quer voltar e ajudar o Ryunkyo, mas é impedido pelo Pop. Enquanto Pop e Dai discutem, a Man acaba interferindo e diz que aquele era o desejo do Ryunkyo e eles devem seguir em frente. E assim, mais uma vez, a Man demonstra sua maturidade e também o seu poder de liderança, convencendo Pop e Dai a seguirem para salvar a princesa Leona. Dai e os outros então seguem novamente na direção onde está Flazard e a princesa Leona, e Dai agradece em pensamento Ryunkyo e Crocodile e pede para que eles não morram. E assim Dai promete salvar Leona. A cena corta e vemos os monstros caídos no campo de batalha onde se encontrava Ryunkyo, e o Rei Demônio sai debaixo de 2 monstros. E Hadar diz que usou seus capangas como escudo e por isso sobreviveu. Hadar então vê o imenso buraco causado pelo ataque do Ryunkyo, então Hadar direciona o seu olhar para Ryunkyo e vê ele ali ajoelhado como se a armadura estivesse vazia. Hadar então constata que provavelmente Ryunkyo morreu utilizando o poder da sua força vital. E assim Hadar promete arrancar a cabeça de Ryunkyo e destruir Dai e os outros. E assim Hadar diz que Ryunkyo poderá ranger os dentes no outro mundo junto com Bartos e o Avan. E mesmo inconsciente, de alguma forma, Ryunkyo escuta o nome Avan e Bartos. E na mente de Ryunkyo vemos ele como uma criança procurando por Bartos e Avan. E quando o Rei Demônio estava prestes a dar o golpe fatal, Ryunkyo recupera a consciência momentaneamente e usa a espada em seu elmo para atravessar o outro coração do Rei Demônio. Na verdade, Ryunkyo está num estado muito parecido com o que o próprio Dai ficou quando ele lutou inconsciente. E antes de cair, Hadar percebe que mesmo inconsciente, o Ryunkyo ainda conseguiu manter a sua vontade de lutar. E antes de cair, Hadar reconhece o Ryunkyo como um verdadeiro guerreiro. O elmo de Ryunkyo fica caído no chão e vemos um close no rosto do Ryunkyo e depois a imagem mostrando Ryunkyo com os olhos fechados e ajoelhado ainda, enquanto o Rei Demônio está caído no chão, com a espada cravada em seu peito.
e de repente Mr. Vernon aparece olhando para o Ryunkel e para o Rei Demônio. Na sequência vemos Flazard reclamando, dizendo que o Hadlar é um inútil, pois não conseguiu derrotar Dai e os outros. E assim Flazard conclui que se ele derrotar Dai e os outros que derrotaram todos os exércitos demoníacos, ele terá ainda mais glória. Daqui a pouco eu falo sobre a crítica desse episódio, mas já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar semanalmente. Eu trago vídeos aqui sobre Dragon Quest, resumo e crítica. E você se inscrevendo no canal vai sempre saber quando sair um vídeo novo e a gente vai poder trocar ideias aqui sobre cada episódio. Sobre a crítica desse episódio no geral, eu gostei bastante do episódio, assim como gostei do anterior. Fiquei feliz que dessa vez deram uma pequena amenizada na censura, a gente teve até um pouco de sangue aí do Ryunkel, isso ficou bastante legal na cena, conseguiu passar mais o impacto e também a gravidade do ferimento. Tivemos pequenas mudanças em relação ao mangá, em relação também ao próprio anime de 1991, mas foram mudanças muito pequenas que não impactam em nada na história e tudo se manteve aí com um bom sentido e também passou aí a mensagem que esse episódio deveria passar. As cenas de batalhas ficaram ok. Como eu disse lá na versão de Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, a gente tem ataques mais rápidos e tudo mais, mas a animação também não é lá grande coisa. Eu gostaria muito que nesse episódio 18 de Dragon Quest tivessem coreografado mais e tornado a batalha um pouco mais emocionante, com uma animação melhor. Mas como eu disse, foi ok, foi satisfatória a cena de batalha. E a minha maior crítica desse episódio, na verdade eu também percebi isso no episódio anterior, é que a qualidade da animação ela não está ali tão boa como ela estava antes. É perceptível que tem alguns momentos que fica irregular a animação, ela tem frames estranhos, tem ali traços diferentes. Acredito que talvez não seja nem por conta de orçamento, mas sim por conta de prazo mesmo, por causa da pandemia, e eles devem estar com prazo apertado para entregar os episódios. Diferente de quando o anime começou e eles tinham mais tempo, já tinham preparado provavelmente vários episódios. Ainda assim não chega a ser tão ruim como foi Nanatsu no Taizai ou aquele episódio de Dragon Ball Super em que o Goku luta com Bills. Aqui Dragon Quest não chega a prejudicar a experiência, mas a gente percebe que deu uma caída na animação. E você, o que achou do episódio 18 de Dragon Quest Dai-no Daibuken 2020? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Desejo a você uma boa semana e vejo você no próximo vídeo. Valeu!